Alguma vez, ao sair da consulta com o paciente, você já sentiu que seria muito bom ter alguém para conversar? Afinal de contas, foi um caso um pouco mais complicado ou trouxe questões que você não sabia muito bem a melhor forma de abordar? Pois é, eu também. E durante a minha prática clínica, mesmo com anos, décadas de experiência, isso ainda acontece. E a solidão da profissão da nutrição, a solidão do consultório, não só para nutricionistas, mas para médicos, psicólogos, profissionais da área de educação física também com seus alunos, faz com que muitas vezes a gente não tenha um local seguro para troca de informações, troca de conhecimento. E durante muitos anos eu procurei um lugar que pudesse me fornecer esse centro, que tivesse a ciência como prioridade e também um lugar de acolhimento e de respeito acima de tudo. Como eu não achei nada parecido, eu resolvi criar o Clube Secaf. O Clube Secaf, ele é baseado na ciência do comportamento alimentar, da fisiologia e do emagrecimento, e é uma plataforma, mas também uma comunidade de troca entre profissionais. Afinal de contas, o que pode enriquecer mais uma pessoa do que compartilhar conhecimento? Toda vez que a gente compartilha conhecimento, a nossa percepção sobre aquele mesmo tema também muda. Isso também acaba engrandecendo a nossa prática clínica. A ideia da plataforma é ter cursos, materiais voltados para a prática clínica, mas também lives de discussões de caso e lives de dúvidas de alunos. Mas eu vou explicar para cada um desses passos com calma para vocês. Tanto no Instagram, muitas vezes até por e-mail, eu recebo muitas perguntas de vocês falando o que você faz quando tem um paciente muito ansioso ou um paciente que tem esse perfil comportamental. E a ideia da comunidade é justamente essa. A gente trazer lá quais são as nossas dúvidas, o que aconteceu com um determinado caso e a gente ter essa troca, do que poderia ser feito, de que maneira, de que modo outras cabeças pensam aquele assunto. Afinal de contas, já diz o ditado, duas cabeças pensam melhor do que uma. E essa é realmente o nosso foco com a comunidade do Secaf. Não serei somente eu, como idealizadora do projeto, mas também outros profissionais que vão trazer o seu expertise, inclusive você mesmo, que está aí me assistindo agora. Com certeza você tem muita coisa da sua prática clínica que você tem dúvida, que você gostaria de ter alguém para trocar, entender um pouquinho melhor de que outro modo você poderia abordar aquele tema, mas também você tem muita informação para trazer da sua própria experiência. Então, por que não fazer essa troca? Por que não compartilhar esse conhecimento? O Clube Secaf vai funcionar principalmente de dois modos. A parte gravada e a parte ao vivo. Ao contrário de outras plataformas que já existem no mercado, algumas até interessantes, mas são plataformas que só têm cursos, A gente não, a gente vai ter cursos, mas também nós vamos ter uma parte de interação, inclusive em vocês falando quais temas vocês querem aprender. A cada 15 dias nós teremos aulas atualizadas na plataforma, que vocês vão ajudar a gente a escolher qual é o tema mais relevante, de acordo com as discussões que a gente tem ali no nosso dia a dia. Então, nessa parte gravada, a cada 15 dias sempre vai ter uma aula nova, uma aula atualizada, e nós teremos também as lives. As lives são os nossos momentos de discussão de casos, mas também um momento de troca, de dúvidas mais pontuais. Então, nós teremos dois formatos de lives. A live de discussão de casos clínicos, nos quais nós vamos selecionar alguns casos de vocês, para discutir ali temas que a gente acha relevantes sobre aquele caso. E essa live vai ter uma coisa muito importante, que não seremos somente nós nutricionistas que estaremos ali para discutir o caso. Nós teremos sempre a presença de uma psicóloga para trazer um pouquinho, quando a gente fala de comportamento alimentar, quando a gente fala de mudança de comportamento, como é que é a visão da psicóloga sobre aquele caso? Isso eu já fiz em cursos anteriores e posso garantir para vocês que enriquece muito a discussão. Outro momento será a live de tira dúvidas. Então uma live mais de dúvidas pontuais, de como abordar um determinado tema, mas que não será necessariamente um caso que a gente vai discorrer durante uma hora e meia ali da nossa semana. E não é só isso. Na minha prática clínica, outra coisa que eu percebi muito é que por mais que eu, Desirê, consiga explicar conceitos complexos de uma maneira mais simples, só falar muitas vezes não aproxima o paciente da mudança de comportamento. E talvez você também já tenha percebido isso. E é por isso que em todos os meus cursos eu sempre ofereço o quê? Um material de apoio para a prática, material para o paciente preencher, material para explicar conceitos. E obviamente no Clube Secaf não vai ser diferente. Quer dizer, vai ser um pouco diferente, porque eu estou desenvolvendo materiais específicos para o Clube Secaf. Dentro do Clube Secaf nós teremos as flips, que são fichas para você trabalhar muitas vezes conceitos complexos para o seu paciente. A nossa busca tem sido tão grande em pensar quais são as principais barreiras ou as dificuldades que a gente tem na prática clínica ou no trabalhar com o nosso paciente ou aluno,
que um dos modos que a gente encontrou de facilitar a sua prática é trazer materiais prontos, mas não somente o material. Por exemplo, nós teremos vídeos explicativos para cada lâmina, ajudando você a encontrar o melhor modo que você vai adaptar para o seu estilo, de como explicar esses conceitos complexos para o paciente. Então não é somente você ter o conhecimento, mas é já ter um material pronto ali somente para mostrar para o paciente quando você quer falar para ele sobre um conceito complexo como o fat overshoot, por exemplo, que é o ganho compensatório de gordura, falar sobre flutuações de peso corporal, falar sobre como funciona o processo de mudança de comportamento, a diferença de tecido adiposo, como é que a gente sensibiliza o paciente. Porque o paciente muitas vezes até já tem o conhecimento, mas quando a gente mostra para ele um gráfico, quando mostra uma imagem, isso muda tudo no entendimento dele e na percepção dele da importância de mudar aquele comportamento. Nós teremos todo mês 2 flips novos, 2 fichas ou lâminas novas para vocês trabalharem. E nós teremos também a curadoria de artigos científicos. Afinal de contas, um clube que fala de ciência, a gente tem que falar dos artigos relevantes para a nossa área. Então, todo mês nós teremos 2 artigos científicos que serão analisados, esmiuçados e interpretados para vocês de uma maneira simples, e será feito tanto em texto como também em vídeo. Afinal de contas, muitas pessoas preferem ver ou ouvir, até mesmo enquanto estão dirigindo, escutar uma análise de um artigo novo que saiu, o que eles dizem e quanto eu posso ou não confiar naquele dado que a gente vê muitas vezes nas redes sociais sendo propagado. Então, como vocês podem perceber, o Clube Secaf todo mês terá várias dinâmicas diferentes. Por semana, vocês sempre vão ter 2 atividades, pelo menos. Lives, entre lives de discussão de caso, lives de dúvidas, aulas novas, curadoria de artigos e as flips. Mas não é só isso. Lá, vocês entrando agora, vocês vão ter mais de 40 aulas disponíveis de diferentes temas, aulas que a gente já deu em outros cursos, em outros simpósios e que possuem um conteúdo muito rico para você começar a estudar agora, já fazer parte do Clube Secaf. Então, como você pode perceber, é muito conteúdo dentro da plataforma. E como é que a gente pensou isso? A gente pensou em quais temas são relevantes para a prática clínica, para o conhecimento. Acho que como dá para perceber, eu estou muito feliz com esse projeto e, acima de tudo, a carinha que ele está sendo desenvolvido. Como é que a gente está pensando e cuidando de cada uma dessas atividades? E pensar como cada um de vocês vai acabar recebendo ele no seu dia a dia. Sim, a comunidade é importante, mas que dentro de uma comunidade as pessoas têm interesses diferentes, nós desenvolvemos algumas trilhas. Então, se você é uma pessoa que quer saber sobre metabolismo humano, nós vamos ter a trilha do metabolismo. E lá você vai ter conteúdo específico sobre esse tema, se é uma coisa que você quer mais estudar. Nós temos também uma trilha de comportamento humano, que a gente chamou de psicologia para não psicólogos. Então, se é uma área que você tem interesse, já tem algumas aulas lá prontas para você. Vou citar as demais trilhas aqui para vocês. Nós temos a trilha de neurociência, dietas e emagrecimento, exercício e emagrecimento, Evolutionary Sciences, que é uma área que eu estou extremamente apaixonada, mostrando como a história evolutiva da espécie influencia diretamente os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Abordagens comportamentais, então a gente vai falar de comer intuitivo, a gente vai falar de mindful eating, a gente vai falar também de medicamentos para o tratamento da obesidade. Afinal de contas, como se manter atualizado se praticamente todo dia sai um artigo novo naquela área? Então nós teremos uma trilha só para falar sobre os estudos desses novos medicamentos, o que são, quais são as evidências sobre eles. E nós teremos também a trilha da abordagem por fenótipos, que quem já fez algum curso meu sabe que é uma nova evidência que vem surgindo, mostrando que se as pessoas ganham peso, se as pessoas engordam por motivos diferentes, as abordagens para o processo de emagrecimento também têm que ser diferentes. E quais são os fenótipos que estão sendo mais estudados e quais são os fenótipos que dentro do Clube Secaf a gente vai abordar? Você sabe quem é seu paciente, quem é seu aluno, qual o fenótipo dele, quais são as características que você precisa ficar atento e a partir daí trabalhar a mudança de comportamento? Não é somente aquela história de treine mais e coma menos, A gente sabe que hoje entender essas características são fundamentais para a aderência dele ao processo de mudança de comportamento. Então, o Clube Secaf, ele foi pensado com todas essas atividades, que serão 2 atividades por semana, e também foi dividido nessas trilhas para facilitar a sua busca pelo conhecimento. Deu para sentir um pouquinho toda a dimensão que o Clube Secaf vai ter? Profissionais especializados que vão fazer curadoria da ciência, passando essa informação de uma maneira simples. Material para a prática clínica com vídeos explicativos para te ajudar a passar essa informação para o paciente.
Aulas novas a cada 15 dias com conteúdo atualizado, baseado no que a comunidade vai decidir que é o tema mais relevante naquele momento. E grupo de discussão de casos para ajudar você a ter mais ideias de como abordar aqueles casos mais difíceis da clínica. Esse é o nosso objetivo com o Clube Secaf. Comunidade de profissionais que têm os mesmos valores e um ambiente acolhedor e de respeito para todos nós, para mim e também para você. Se você é um profissional que tem esses valores parecidos com os meus, estou te esperando no Clube Secaf. Basta se inscrever no botão aqui abaixo.